Então, vou trazer aqui para vocês o gabarito comentado da questão que a gente colocou aí no Telegram, tá? E o que a gente tem de importante nessa questão? Veja, é uma questão super atualizada, né? Uma questão de 2026, da Banca FGV. Então, para quem está se preparando para concurso da Banca FGV, já é aí um norte do como a banca costuma cobrar determinados assuntos. Essa questão especificamente, né, que eu espero que todos aí tenham feito e tenham colocado lá a opção. Gente, é muito importante o treino. Então, respondam, façam a questão, porque quanto mais a gente treina a questão, principalmente, né, da banca específica do concurso para o qual vocês estão se preparando, as chances, né, vão se potencializando, até porque a banca, em geral, as bancas costumam repetir ali questões, tá? Então, veja, uma prova, então, portanto, da FGV, de analista judiciário, né, da especificidade de assistente médico-psiquiatra. Essa questão vai tratar sobre características dos direitos fundamentais. Então, vamos ver qual foi o enunciado. Bem característico da banca FGV. Ela vai trazer ali um casinho concreto, ela não vai, né? A resolução da questão, vocês vão perceber, né? Quem fez percebe que não precisa saber o texto literal da Constituição Federal, né? Por vezes existem questões que são super objetivas e outras como essa que vão depender ali de um raciocínio, da gente rememorar conceitos que estudamos em direito constitucional. Então, o que diz a questão? João e Maria tiveram um embate argumentativo, considerando as ideias que prestigiavam. João, valendo-se de sua liberdade de expressão, teria feito comentários que Maria entendia serem prejudiciais à sua imagem no ambiente sociopolítico e, em último nível, ao seu direito à honra. Por tal razão, Maria ajuizou a ação de reparação de danos morais em face de João. E aí, o que é a pergunta? Qual é a pergunta? O juiz de direito, ao julgar essa causa, observou corretamente que. Então, a gente tem que ver, buscar ali nas alternativas, qual é aquela que vai dar a melhor resolução para o caso. Vamos ler as alternativas. Temos lá. Alternativa A. A ordem constitucional somente, vejam, tem palavrinhas que aparecem na questão que a gente tem que grifar ali, porque elas determinam, às vezes, a resposta da nossa questão, tá? Então, somente consagra o direito fundamental à liberdade de expressão, não o direito à honra. Alternativa B, a liberdade de expressão em ambientes democráticos sempre tem preferência sobre outros direitos, a exemplo da honra. Vamos lá, alternativa C. Os direitos fundamentais oferecem proteção absoluta à pessoa humana. Logo, é argumentativamente insustentável a colisão cogitada por Maria. Letra D. O direito à honra decorre da dignidade humana, assumindo contornos absolutos, sendo insuscetível de ser objeto de compressão pela liberdade de expressão. E a alternativa é a identificação do direito, que deve preponderar em maior ou menor medida se a liberdade de expressão ou o direito à honra será feita à luz das circunstâncias do caso concreto. E aí, vamos lá. Para a gente poder resolver, eu já trouxe aí para vocês o gabarito que é a letra E. Para a gente, então, entender qual é o raciocínio que a gente precisa desenvolver, para não ter dúvida de que o gabarito é a letra E, uma breve revisãozinha sobre as características dos direitos fundamentais, porque daqui a gente já tira praticamente a resposta. Bom, primeiro, o que a gente tem? A universalidade, que quer dizer o quê, gente? Que os direitos são aplicados independente de nacionalidade, procedência do indivíduo, então seja nacional, estrangeiro, residente ou não, universalidade. Então, se aplica a todas as pessoas. Historicidade. Isso quer dizer o quê, gente? Que os direitos fundamentais, eles vão surgindo em determinado período e vão se transformando com o passar do tempo. Então, pensando nos direitos que foram articulados aí na questão, o direito à honra, o direito à liberdade de expressão, eles vão ganhando novos contornos e novas substâncias dependendo do momento histórico, tá? Mas o que não quer dizer que eles não deixam de estar lá positivados na Constituição. Então, a sua essência é que vai se transformando de acordo com o momento histórico. Inalienabilidade, ou seja, quer dizer que esse direito não é passível de ser, eu não posso dispor de um direito fundamental, eu não posso alienar ele
para uma segunda, para uma terceira pessoa, tá? Imprescritibilidade, essa característica dos direitos fundamentais, ela vai dizer que se eu não exercer esse direito, não quer dizer que ele vai desaparecer. Então, se em um dado momento eu deixo de exercer, por exemplo, o meu direito à liberdade de expressão, não quer dizer que depois eu nunca mais possa exercê-lo, né? Que eu vá perder esse direito, porque ele é imprescritível. Irrenunciabilidade. Quando eu digo que um direito fundamental é irrenunciável, eu quero dizer que eu não posso abrir mão dos direitos. Mas, né, se a gente lembra lá dos ensinamentos sempre dos direitos fundamentais, a gente também precisa entender que em determinados casos essa irrenunciabilidade se flexibiliza, se mitiga. Em que medida? Um ótimo exemplo é quando a gente pensa no direito à vida, por exemplo, e nas hipóteses legais, nem entrando na discussão, né, de se o aborto é ou não, se vai ser liberado ou não, mas a existência hoje de hipóteses legais previstas lá no Código Penal do direito ao aborto já cria uma exceção ao direito à vida, né? Então, daí porque essa irrenunciabilidade pode ceder em determinados momentos. E, por último, a gente pode pensar nesse que é a chave para a nossa questão, que é a relatividade, a limitabilidade, o que quer dizer que não existem direitos fundamentais de caráter absoluto. E o que a gente precisa pensar, então? Bom, se não existem direitos fundamentais, quando eu tenho uma colisão de direitos igualmente fundamentais, igualmente postos na Constituição, o que eu vou fazer se eles entram em colisão? Eu vou precisar, então, analisar o caso concreto e, a partir do caso concreto, eu vou verificar, eu vou aferir, eu vou ponderar qual deles irá prevalecer naquela circunstância específica. E aí vem a chave. Bom, antes da gente, né, já vimos que o gabarito é letra E. Então, relembramos aqui as características dos direitos fundamentais. Lembrando, a questão fala em que? Em liberdade de expressão. Da onde eu posso extrair, né, essa positivação na Constituição Federal da liberdade de expressão? Lá no artigo 5º, inciso 4, por exemplo, que diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O inciso 9, que vai também trazer em alguma medida a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E o inciso 10, que complementa, né, tanto essa vedação ao anonimato e essa possibilidade de liberdade independente de censura. Por quê? Porque o inciso 10 vai dizer assim, ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a gente precisa relembrar que quando a Constituição fala aqui que é vedado o anonimato, é para garantir, inclusive, esse direito à reparação. Então, a liberdade de expressão, ela é um direito constitucional, mas se ela extrapolar e acabar violando a honra ou a imagem ou a intimidade de uma pessoa, cabe ou é assegurado pela Constituição eventual indenização decorrente desse dano. Portanto, quando a gente pensa em colisão entre a liberdade de expressão de João, na nossa questão, e a honra de Maria, não existe prevalência em abstrato e absoluta. O que é prevalência em abstrato, gente? É sem analisar. Quando eu falo em abstrato, numa análise em abstrato, eu não estou analisando as especificidades do caso concreto. E não há como resolver uma colisão de direitos fundamentais sem uma análise concreta, sem uma análise específica das características daquele caso concreto, certo? Daí porque a gente precisa ver as circunstâncias do caso e aí a gente consegue raciocinar e fechar né, a razão que o nosso examinador colocou lá como alternativa correta à letra E. Tá bom? Então, portanto, a A está errada. Por quê? Porque ambos esses direitos têm previsão constitucional, tá? A letra B está errada porque não tem preferência automática, tá, gente? Então, quando a alternativa fala lá que tem preferência da liberdade de expressão no regime democrático, né, eu coloquei aqui posição preferencial da liberdade de expressão no regime democrático, não prima facie, que a gente chama, não olhando em abstrato, embora
né, a gente vai ver na doutrina que tem esse desenvolvimento desse raciocínio jurídico, que vai dizer que a liberdade de expressão ela deve ser garantida como instrumento para operacionalização de outros direitos fundamentais, então esse deveria ser garantido ali em um primeiro momento para que outros direitos fundamentais possam ser exercidos. Eu não posso analisar isso em abstrato, tá bom? Então não tem uma preferência automática. A alternativa C está errada, por quê? Porque ela parte de uma premissa equivocada de que os direitos oferecem proteção absoluta, e já vimos que não. E a D está errada porque também confere ao direito à honra esse caráter absoluto. Então, seja o direito à honra, seja a liberdade de expressão, ou qualquer outro direito fundamental, a gente não pode pensar, ao menos para uma prova dessa profundidade, tá bom, gente? Eu vou só fazer uma ressalva aqui. Existe entendimento doutrinário em uma prova, né, de direito constitucional que vá exigir do candidato uma profundidade maior. Existe uma discussão, por exemplo, se o direito a não ser escravizado e o direito a não ser torturado ganhariam uma dimensão de direitos absolutos. Mas isso aqui é só um parêntese que não cabe aqui na profundidade de uma prova, por exemplo, nível de analista, ou outras provas que não sejam, por exemplo, de áreas correlatas ao direito, como essa de médico perito, por exemplo. Né? Não é o profissional que está fazendo essa prova, ele não é da área do direito e não vai ser exigida essa profundidade. Portanto, o gabarito letra E, correta, por quê? Porque ela vai apresentar o critério jurídico que é efetivamente aplicável, né? Seja a liberdade de expressão ou o direito à honra, são direitos que estão simultaneamente positivados na Constituição, nenhum deles é absoluto. Se há um conflito, se há uma colisão desses direitos, eu devo, então, resolver a questão numa ponderação, e não posso pensar numa prevalência automática, seja de um ou de outro. Beleza, pessoal? Então, ó, fizemos uma boa revisão aí, resolvemos a questão. Espero que todo mundo continue estudando aí. Tchau, tchau, gente.